Saudações, sou o professor Jerry Chacon e vou falar um pouco sobre filosofia. Vamos passar pela história, compreender os processos filosóficos. Com certeza você já deve ter se questionado, se perguntado o que é filosofia, para que serve a filosofia, qual o papel da filosofia. Pois bem, a filosofia é uma palavra de origem grega. Essa palavra filosofia, segundo a tradição da história da filosofia, ela nasce a partir de Pitágoras de Samos, que uma vez sendo chamado de sábio, ele se negou ao título de sábio e se afirmou como filósofo, ou seja, o amante da sabedoria. A palavra filosofia, então, do grego philo, amor, amizade, sofia, sabedoria, significa amor à sabedoria. E há um fato relevante nisso. Amor à sabedoria significa uma relação de certa dependência do pensador, da pensadora, com relação ao ser, ao objeto, aquilo que é amado. Então, quando a gente pensa na relação de amor, o amor é aquilo que preenche um vazio. Portanto, você ama aquilo que completa a sua existência, que complementa a vida. Então, a filósofa, o filósofo são aqueles que, sentindo o vazio da sabedoria, buscam incessantemente se preencher da sabedoria. E aí, para isso, existe todo um caminho que é feito pela filosofia. O primeiro ponto importante e relevante é a questão da dúvida, da suspeita. A filosofia, ela carrega o sinal de interrogação, o sinal da dúvida, da suspeita, da curiosidade, do querer saber mais. Além disso, a filosofia também carrega a questão da inquietude. A inquietude que é algo muito próprio do ser humano, que é algo próprio a cada uma e a cada um de nós, à medida que somos tomados por provocações, por espantos, por dúvidas que mexem com a existência. A filosofia também ela é organizada, segundo muitos historiadores e estudiosos da filosofia, em áreas que compõem essa estrutura da filosofia, dessa busca da sabedoria. Então podemos entender a área da lógica, aquela que procura ajudar o ser humano a pensar de forma organizada, a construir os argumentos, os silogismos, enfim, toda a estrutura lógica do pensamento. Além da lógica, também é interessante uma área da filosofia conhecida como epistemologia, que vem de episteme, que é conhecimento. Epistemologia, episteme, conhecimento, logia, estudo, né? Lógica, logia, estudo, né? Então a epistemologia é o estudo do conhecimento. A grande pergunta da epistemologia ou da teoria do conhecimento, há certas distinções entre os dois conceitos, mas aqui vamos trazer de forma aproximada. A grande pergunta, então, da epistemologia é: como eu conheço aquilo que eu conheço? Como eu conheço aquilo que eu conheço? Então, não é o que eu conheço, mas como eu conheço o que eu conheço. Como eu sei que eu estou entendendo. Como eu sei que determinada coisa possui uma ou outra cor. Então, essa é a grande questão da epistemologia. E ela é um elemento, faz parte das áreas de estudo da filosofia e também está presente em várias outras áreas do conhecimento. Uma outra área importante da filosofia, que alguns vão chamar até de uma ciência própria, é a ética, que vem lá do grego ethos, morada comum, casa do ser. A ética passa pela pergunta do que é o bem, do que é o mal, quais são as formas de conduta, o que é a virtude, o que fazer, o que não fazer, o que eu posso, o que eu devo, o que eu quero, enfim, as provocações
da ética. Também importantíssimo destacar dentro do contexto da filosofia a questão da metafísica. O que é a metafísica? A metafísica é a ciência que estuda o ser enquanto ser. É a ciência que vai além. Meta é além, física vem de physis, que é matéria, então metafísica além da física, além da matéria. Então, nesse sentido, a metafísica vai se perguntar pelo ser, pela questão da ontologia, né? Então, toda uma profundidade, metafísica é algo muito profundo e vai cair em discussões aí de cunho não só filosófico, mas também vai dialogar com as ciências, vai dialogar com as religiões. E olha, para fechar essas áreas da filosofia, é importantíssimo destacar a questão da estética. Estética significa esteses, né? Esteses. Esteses do grego é sentir algo. O contrário de esteses seria anesteses. Daí aquela palavrinha que quando você vai ao dentista e vai fazer aquele buraco no dente ou vai fazer alguma cirurgia, você chega para o médico e fala, vai ter anestesia? Então anestesia é aquilo que não me permite sentir. Então é o contrário de esteses, a esteses. Então a estética é aquilo que está ligado ao sentir, ao belo, ao prazer, ao agradável, ao aprazível, enfim, tudo o que vai envolver as questões da beleza. Bom, para fechar essa conversa inicial, acredito que tenha surgido várias questões aí na sua cabeça, e se surgiram essas questões, que bom, porque a filosofia existe à medida que eu me deixo questionar, que eu me deixo provocar. E a filosofia ela não se resume numa palavra apenas singular. A filosofia pode ser entendida de uma maneira plural. A filosofia, então, como filosofias. Claro, a importância da filosofia que se desenvolve na Grécia, a filosofia feita pelos gregos, mas também as outras perspectivas filosóficas que vão para além do mundo grego e que trazem provocações para além do mundo grego, bem como as escolas filosóficas, os pensadores e pensadoras, os problemas que vão mover a filosofia. Então, diante dessas várias possibilidades filosóficas, mais uma vez eu a convido para vir comigo para aprofundar o que é a filosofia. Curta, se inscreva no canal, compartilhe, para que a gente possa construir cada vez mais coletivamente a educação. Um grande abraço.